comecem a olhar para a doação como algo do seu dia a dia, mas não só uma doação financeira. Você consegue fazer a doação do seu tempo, você consegue fazer a doação do seu tempo ajudando o seu vizinho que não consegue no mercado, você consegue fazer sua doação do seu tempo apoiando uma criança que está precisando de ajuda com a lição de casa. Pensa na sua comunidade como sua doação de tempo. Olá pessoal, começa aqui o Filó, podcast da Conexão. Você sabe que a gente recebe, né, pessoas muito interessantes, gente muito agradável, compartilhando ideias, conhecimentos, prospectando o futuro, relembrando o passado, enfim, fazendo de tudo para que o papo fique cada vez mais saboroso, agradável e enriquecedor. Tudo bem, Habib? Como é que estão as coisas? Fala, Habib, tudo certo por aqui, viu? Tô bem animado com o papo de hoje. Acho que vai ser bacana, Habib. Eu tive a oportunidade de ver de perto o trabalho dessa entrevistada nossa. Então, assim, é de encher o olho, sabe? Muito legal mesmo. Maravilha. Então, sem spoiler, ele já dando spoiler, né? Já trazendo spoiler. Quem é que é a nossa convidada hoje? A nossa convidada de hoje é a Nathalie Melaré. A Nathalie é fundadora e CEO do Instituto Devolver, uma organização sem fins lucrativos que apoia crianças carentes no Brasil. Ela tem liderado a visão, a estratégia e as operações da organização desde 2018, como equipe de profissionais dedicados e voluntários. Tem fornecido educação, serviços de saúde sociais para mais de 30 mil crianças, Habib, suas famílias e comunidades vulneráveis, além de defender seus direitos e dignidade. Além disso, ela possui um MBA pela Lynn College, um certificado em gestão de organizações sem fins lucrativos pela Harvard Extension School e uma educação executiva em investimento de impacto pela Saïd Business School da Universidade de Oxford. Falei direitinho, Nathalie? Falou assim. Que missão linda, parabéns. Estamos muito felizes em conversar com você, trazer um pouquinho, né, disso que você faz, que sem dúvida alguma faz com que você viva um dia a mais e não um dia a menos, certamente na sua vida. Parabéns, e olha, às vezes eu vou, não, mas eu sou muito novo para ter uma biografia. Não, você não é novo, porque daqui para trás nada muda. O que muda é daqui para frente, a gente vai acrescentando nas histórias, né? Então, Nathalie, conta um pouquinho da tua biografia, né? Até os dias atuais, como é que você chegou até essa missão maravilhosa, né? E principalmente fazendo esse bem para tanta gente. Bom, primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história e um pouco da história do Devolver, porque não tem como separar os dois, né? Bom, minha jornada começa me formando em Relações Internacionais, então eu sou formada em Relações Internacionais. Fiz uma carreira em marketing, como diretora em algumas empresas, startups, me aventurei bem pela área de marketing, até um dia que eu comecei a ter alguns incômodos. Comecei a querer entender um pouco o meu papel na frente das empresas, o que eu estava representando, o que eu estava vendendo, né, como diretora de marketing dentro das empresas. E eu comecei a entender que isso não estava conectada com o meu propósito, com o meu propósito de vida. Eu sempre fui uma inconformista, desde do meu tempo da escola, sempre me incomodou e sempre quis mudar muitas coisas, muita questão da inclusão. Então, sempre que a gente tinha alunos novos na escola, ou sempre que tinha que se voluntariar para um projeto novo, pensar fora da caixa, a Nathalie estava lá querendo participar e querendo mudar aos poucos o que eu conseguia, né? A gente fala que a gente quer mudar o mundo, mas a gente também pode mudar o nosso entorno. Ah, A gente pode mudar a nossa comunidade e aos poucos ir expandindo e tendo cada vez mais um pouco mais de influência. É, Esse meu inconformismo acabou lidando com uma pausa na minha carreira por 2 anos, onde eu mergulhei no terceiro setor. E como voluntária dentro de 4 organizações, trabalhei como uma consultora. Uma consultora olhando para esses projetos que nasceram dentro de comunidades no estado de São Paulo e querendo ouvir, querendo entender, querendo vivenciar o dia a dia dessas organizações, entenderem quais eram suas dores, quais eram suas maiores dificuldades, o que eles estavam buscando e querendo dar voz para essas organizações que muitas vezes não tinha nem o dinheiro para conseguir comprar o lanche das crianças que estavam passando o dia dentro das organizações. Essa vivência de 2 anos foi o que acabou construindo o Devolver, né? Pensando muito em
como que eu consigo dar visibilidade para essas organizações que já existem, que já fazem um trabalho maravilhoso dentro das comunidades, mas o que elas precisam é de um apoio, elas precisam de uma voz, elas precisam ser vistas por quem tem o capital, quem está doando e quem consegue mudar a vida da organização e das pessoas que são atendidas por ela, né? Então, o Devolver, ele nasce muito com o propósito de criar pontes. Como que eu consigo conectar essas organizações, que não são organizações de grandes empresas, a gente não está falando de grandes fundações, mas a gente está falando das organizações que nascem dentro da comunidade por pessoas que nascem também dentro dela, que suas famílias estão lá de gerações. Como que a gente consegue dar essa visibilidade, conectar essas organizações com quem está querendo doar, mas muitas vezes também não sabe para onde? Então, esses dois mundos, muitas vezes, eles não se conversam. A gente tem uma necessidade de um lado e a gente tem o dinheiro do outro, mas a insegurança, ela acaba causando muitas pessoas, pessoa física, pessoas que estão liderando as empresas, a buscarem a não doar, porque muitas vezes não sabem para onde doar, não sabem como doar, ou também tem aquela insegurança de como que meu dinheiro está sendo usado, né? Então, o Devolver, ele nasce muito com esse propósito e a gente criou uma plataforma de e-commerce social para conseguir apoiar essa visão de que a gente consegue criar uma cultura de doação transparente, fácil e que todos conseguem participar. Então, o primeiro projeto, que é a plataforma, você entra dentro do site do Devolver e você consegue escolher o que você quer doar, qual organização que você quer direcionar a sua doação e a quantidade. O Devolver, ele já tem a nossa rede, nossa expertise, que em 7 dias, a sua cesta básica que você escolheu para uma organização no Maranhão vai ser entregue. E você vai receber a sua nota fiscal, você vai receber a nota fiscal da compra, o recibo de doação e uma foto da família que está recebendo a sua doação. Então, aos poucos, a gente consegue passar essa segurança de que seu dinheiro está sendo usado da melhor forma possível e da forma mais transparente possível, porque a gente constrói um projeto onde o Devolver ele não fica com nenhuma porcentagem da doação. Isso dá conforto para quem está doando. Você vai doar R$ 50 numa cesta básica, esses R$ 50 vão ser direcionados para a compra da cesta básica. E essa conexão que a gente tem com as organizações, a gente mergulha dentro das comunidades e a gente está sempre ouvindo. Hoje, aqui, eu participei de algumas reuniões durante a Assembleia Geral da ONU e o que eu mais escutei aqui é que um grande líder é um líder que tem uma escuta ativa. Eu acredito também que uma grande organização do terceiro setor é uma organização que também tem uma escuta ativa. Não só a colaboração, que é muito importante, mas você tem que estar constantemente ouvindo quem você está buscando ajudar. O achômetro de eu acho que eu sei o que a comunidade precisa, eu acho que é um dos maiores erros que a gente tem hoje, principalmente dentro do Brasil. Através de pesquisas constantes junto com os atendidos, apoiado pelas organizações que o Devolver apoia e certifica, né? Eles passam por um processo de certificação para serem apoiados pelo Devolver, a gente consegue mensalmente saber quais são as principais e piores dores dentro das comunidades que a gente apoia. Olha, nós já estamos apaixonados por esse projeto, e antes da pergunta do Habib, eu vou pedir para você já deixar, né, periodicamente aqui na nossa conversa, qual é o caminho, né, que as pessoas, que nós podemos percorrer para poder doar, para poder colaborar com o Instituto Devolver, se é o site, né, como é que a gente faz para poder fazer isso. E já na sequência, se você respondesse, eu vi que você disse, né, num dos teus textos, que o Devolver nasceu de um sonho. Que sonho é esse e qual o tamanho desse sonho? E já deixa aqui o nosso caminho para poder colaborar com o Instituto.
começar pelo caminho, que é um dos Ah, mais importantes. com Então, certeza. a doação para o Devolver pode ser feita através do nosso site, que é www.institutodevolver.org.br, e também através do nosso Instagram, que também é Instituto Devolver. Repete De para nós. diversas Repete. www.institutodevolver.org.br. Poucos cliques, acredito que são 4 ou 5. A gente está cada vez mais diminuindo os números de cliques para ser cada vez mais fácil a Ó, doação. a pausabilidade, hein? Gostei de ver. Não, não dá para dar chance do erro. E o Se pede Instagram? muita informação, as pessoas acabam desistindo também. Isso mesmo. E o Instagram, Nathalie? É o Instituto Devolver. Tá ótimo. Então vamos lá. Então conta pra gente como surgiu esse sonho, né? Que sonho é esse e o tamanho dele? O meu sonho ele é enorme, Vamos ver. mas também fui muito provocada aqui esses últimos dias que você tem que sonhar grande. É a única forma da gente começar a ter mudanças sistêmicas, é se a gente realmente ter os sonhos maiores do que a gente pode imaginar. O meu sonho, ele vem depois de uma conversa de um jovem que eu tive ao longo dos meus 2 anos eu chamo que são meus 2 anos de pesquisa. Conversando com um jovem, o David, que tem uma história maravilhosa, que foi um dos primeiros jovens que eu consegui colocar como jovem aprendiz dentro de uma empresa, parceira nossa, eu atuava como uma mentora para ele, de uma forma informal, encontrava com eles todos os sábados, sentava, conversava, ouvia sobre a vida dele, sobre as suas dificuldades. E um sábado eu decidi perguntar para ele, David, qual é o seu sonho? E ele vira para mim com aquela, aquele sorriso no rosto. Tia, o que é sonhar? Isso me mexeu de uma forma. E eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei sem palavras. E eu perguntei de novo, mas David, não entendi. Mas seu sonho, você sonha em ser jogador de futebol, que eu acho que muitos dos jovens a gente escuta falando. Você sonha em ser advogado? Ele vira para mim e fala: eu sonho em conseguir ter uma refeição Nossa, todos os dias. meu. Quando eu falo meu maior sonho, o meu maior sonho é que todas as crianças possam sonhar. Que todas as crianças não estejam preocupadas em o que elas vão comer na sua próxima refeição. Muito das crianças que a gente trabalha dentro do Devolver, elas têm essa preocupação. Que seja uma preocupação diária dentro das suas casas, de eu almocei na escola, mas eu sei que eu não vou conseguir jantar em casa. Onde que eu consigo comer um lanche na parte da tarde? Muitas vezes os projetos sociais entram nessa necessidade, para suprir essa necessidade do jovem. Quando os jovens vão para as casas de acolhimento, eles têm lá o alimento. Mas esse despertar do sonho, poucos jovens têm. Por falta de uma referência, às vezes, sim, mas muitas vezes é por conta de uma necessidade imediata. Então, o Devolver ele tem esse olhar através do projeto Jovem Aprendiz Social, onde o Gabriel inclusive foi mentor, de despertar esse sonho nos jovens que a gente apoia. Que seja um sonho de ser um médico, um professor, um advogado, um músico, mas que eles consigam ter esse olhar e conseguirem sonhar. Muito lindo. Olha, repetindo aqui, Habib, vamos lá de novo. Olha, para você colaborar com esse instituto maravilhoso que muda a vida de tanta gente e realiza sonhos, né? Não importa o tamanho do sonho, né? Porque muitas vezes a gente fala, a pessoa é miserável, ela quer ser pobre, que já é um passo à frente, pelo amor de Deus, que é um prato de comida, que é uma oportunidade, né, de um ensino e tudo mais. Então, olha, www.institutodevolver.org.br ou pelo Instagram Instituto Devolver. Habib, eu já vou fazendo a minha doação aqui enquanto você faz a pergunta. Manda abraço. Boa, Habib, gostei de ver. Habib, desculpa, Nathalie, Nathalie, eu estava pensando aqui, eu estava lembrando de quando eu fui mentor aí, e eu vi que vocês têm um cuidado muito grande em também preparar
os mentorados, né? Desculpa, os mentores e os mentorados, né? Vocês têm todo um processo. Como que foi que você foi desenvolvendo esse processo? Foi você? Foi alguém que veio e te falou como deveria fazer? Porque eu sei que não é fácil. Até você chegar num ponto ali, ter tudo bem bonitinho para estar redondo, não é fácil. Até nas organizações grandes, né? Então, gostaria de saber, a curiosidade mesmo. É um constante aprendizado, na verdade. Eu sou, como eu já citei, uma inconformista e que está constantemente querendo aprender. Todos os dias eu falo que eu aprendo alguma coisa nova. O projeto ele nasceu em 2019, também vindo de um lugar de querer aprender, de querer ouvir, onde eu chamei 20 coordenadores e educadores de casas de acolhimento que o Devolver apoiava na época para uma troca, para um grupo focal, uma discussão, porque eu queria entender deles que estão na frente, que estão no contato com jovens que estão acolhidos, quais eram as suas principais dificuldades. Depois de 4 conversas, de uma média de 3 a 4 horas, saiu o projeto Jovem Aprendiz Social. 100% das casas que a gente conversou colocou como a primeira e a pior dificuldade, né, dentro das casas é a dificuldade de conseguir garantir um emprego estável para os jovens quando eles são desacolhidos aos 18 anos, para eles conseguirem ter a sua independência financeira e, consequentemente, ter aonde morar, né? Então, o projeto ele sai dessa roda de conversa para a gente conseguir, com foco de conseguir apoiar esses jovens. E como que a gente vai apoiar esses jovens que estão dentro das casas de acolhimento, que vão ser desacolhidos a 18 anos e muitas vezes chegam ao devolver com seus 14 e 15 anos e não sabem nem ler e escrever. Então, eu adoro um desafio, abracei esse desafio e falei, vamos resolver essa questão, né? Mas quando a gente começa a nossa primeira turma de jovens, o que que a gente percebe? Muito além da gente ter que fazer o letramento desses jovens, a gente precisa também trabalhar muito a questão socioemocional. A gente não vai conseguir transformar esses jovens somente focando no reforço. A gente está falando com jovens que muitas vezes passam por milhares de frustrações até chegarem ao momento que eles estão com a gente hoje. Os jovens que a gente precisa trabalhar a autoestima, jovens que a gente precisa ensinar a sonhar, e jovens que a gente precisa ensinar a ser cidadãos, a conseguirem ter a compreensão do que é o certo e errado, que muitas vezes não foi ensinado para eles durante a sua infância. Então, quando a gente olha para a estrutura que a gente tem, por mais que a gente tenha salas pequenas, né, a gente fala que a gente vai sempre trabalhar com de 8 a 10 jovens, que é importante para a gente conseguir realmente ter uma transformação e ver o impacto na vida desses jovens, eles precisam de alguém que consegue dar uma atenção diferenciada e conseguir desenhar um plano de vida para eles, para conseguir realmente chegar no ponto de transformação que a gente quer. Depois que a gente finaliza a nossa primeira turma, a gente vê a falta dessa figura, uma figura de um tutor, uma figura de um mentor. Então, a primeira turma que a gente tem em 2019, a gente não tinha o papel do mentor. E a gente viu quanto isso fazia falta para os jovens, de realmente ter essa pessoa para eles conseguirem trabalhar juntos em todo o processo do plano de vida desse jovem. Na segunda turma, a gente pega pessoas de um ciclo mais próximo, nossos conselheiros, pessoas que já trabalharam como voluntários do Devolver, e a gente abre para serem voluntários como mentores. Mas antes da gente iniciar, a gente faz uma conversa informal com essas pessoas para a gente entender se eles estariam prontos para abraçar essa causa. Eles não estavam. Quando a gente, só de citar sobre a vida desses jovens, aonde esses jovens estavam vindo, as maiores dificuldades, o que, que a gente encontrou com a primeira turma, 50% dos voluntários desistiram.
Quando a gente tem esse fato de pessoas que já estavam mergulhadas no terceiro setor, eu percebo que eu preciso fazer mais. Eu preciso preparar essas pessoas para conseguirem assumir essa responsabilidade. Foi daí que a gente começou a desenhar o manual do mentor. Eu não tenho um conhecimento profundo em educação e nem na parte socioemocional. Então eu conheço as minhas limitações. Por mais que eu sei, e as pessoas falam que eu gosto de eu quero abraçar o mundo, eu conheço bem as minhas limitações. Então eu contrato a Ana. A Ana ela vem com um histórico maravilhoso em toda a parte de saúde mental. Ela foi Lehman Fellow, ela trabalha numa organização chamada Ame Sua Mente, e eu contrato ela como uma consultora. E depois de 2 meses trabalhando com ela, explicando sobre os jovens, sobre o projeto, qual que era o nosso objetivo, a gente consegue construir o manual do mentor, que é o que você, Gabriel, usou e também foi treinado para conseguir ser o mentor. Mas foi um processo de mais ou menos uns 6 meses para a gente conseguir chegar no resultado que a gente tem hoje. E constantemente a gente está atualizando esse manual, porque não tem como ele ser perfeito. Toda a turma que a gente tem, a gente gosta de ouvir o feedback dos mentores, então todo o feedback que a gente tem de toda a turma, a gente sempre adapta para mais alguma coisa, mais algum ponto que talvez a gente não conseguiu cobrir. Então foi ainda é uma constante construção. É um manual muito bom, viu, Habib? É bacana que eu fiz um curso, eu comecei, né, a mentoria lá no Instituto, acho que foi por volta de janeiro, março, se janeiro e março, não lembro exatamente a data. Em julho, eu fiz um curso de mentoria na GV. E muito do que vocês passavam também estava naquele curso. Então, eu vi que. E também as dicas de livro que vocês colocavam, principalmente, né, o mais clássico, que era o do Mindset, que é muito importante ali. Tudo bem que tem a banalização do termo que a galera fez, mas só que, se for pegar na definição da Carol Dweck, é muito bom para você poder ajudar a entender os jogos e entender a você mesmo também. Então, eu achei esse cuidado muito bacana do Instituto, viu, Nathan? Então, eu sou fã de vocês aí, e esse projeto aí, o manual também, só mostra o cuidado que vocês têm com todo mundo que está entrando em contato com vocês e com os jovens, né? Enquanto a gente conversa, eu estou circulando aqui pelo site, fantástico, realmente, mostra várias instituições, como você disse, né? Realmente que, né, receberiam, e muitas delas, algumas ligadas a esporte, outras, né, a causas sociais, é muito importante isso mesmo, www.institutodevolver.org.br ou pelo Instagram, Instituto Devolver. Você trouxe um pouco assim, né, de conversa, de participação sua na ONU, também falando sobre 2019, e eu estava acompanhando um pouco do discurso do nosso presidente, né, justamente na 79ª Assembleia Geral da ONU, e ele trouxe esse ponto que você citou, Nathalie, justamente de um aumento de 9% no número de pessoas subnutridas, né? Infelizmente, é uma situação que foge do nosso olhar, né? O brasileiro, especificamente, ele tem sido mais doador, talvez o ocorrido no Sul, né, claro, no outro extremo, mostrou uma mobilização, né, emocionante até do povo brasileiro. Mas ele tem trazido isso mais para a essência? Gostaria de falar que sim. Oh, meu Deus, que tristeza. Mas eu acredito muito no povo brasileiro. A gente vê grandes mobilizações quando a gente vê grandes catástrofes, que nem a gente viu no Rio Grande do Sul, que nem a gente viu no litoral norte, como a gente está vendo na Amazônia agora. Mas infelizmente essa mobilização ela não é constante, né? Então a gente tem sim a solidariedade quando a gente tem algo extremo que a sociedade precisa se mobilizar. Então a gente vê as empresas se mobilizando e apoiando em esses momentos, mas a gente não vê algo realmente constante para a gente conseguir ter uma mudança sistêmica dentro do país e para a gente conseguir ter uma cultura de doação forte, como a gente vê nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. O brasileiro ele é solidário, mas ele ainda precisa aprender mais sobre a cultura de doação.
Eu acredito que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais as pessoas ficarem confortáveis também em falar o que elas estão fazendo, para onde elas estão doando, a gente consegue aos poucos mudar esse ambiente. Você citou, né, a porcentagem, né, da fome que o nosso presidente Lula falou no discurso dele hoje na ONU, mas tem um dado que me preocupa mais, que eu não sei se vocês têm. De acordo com a PNAD, 20% dos jovens brasileiros não trabalham e não estudam. Nossa. Jovens, a gente está falando de 15 a 29 anos, o famoso neném. Hum. É uma porta para Esse o crime, dado né, vocês Nathalie? É uma tinham. porta para o crime, né? Isso, né? Sem dúvida, né? Claro. E esse é o público que a gente trabalha, né? Então a gente trabalha dos 15 aos 18 anos. Então é o começo. Como que a gente transforma isso? Como que a gente consegue ter aí uma inclusão produtiva desses jovens que estão vindo de situação de vulnerabilidade dentro do mercado de trabalho? É muito interessante esses dados que você traz, Nathan. Nathan, eu queria saber, você hoje é CEO do Instituto Devolver, eu queria saber qual que é o seu papel lá como CEO e quais os maiores desafios que você enfrenta como CEO lá. Eu acho que ia ser bacana para o pessoal conhecer um pouco. Meu papel dentro do Devolver é realmente tentar guiar e navegar junto com a minha equipe dentro de todos os projetos que a gente tem dentro do Devolver. Eu sou uma CEO voluntária, mas eu sou uma CEO voluntária que se dedica 100% ao projeto. Eu acho muito importante eu ter uma equipe capacitada, e sem uma equipe capacitada, a gente não consegue fazer nada. Hoje eu tenho realmente uma equipe super, muito engajada. Acho que o Gabriel conheceu um pouco da minha equipe. É, isso faz toda a diferença para a gente conseguir alcançar, né, a nossa missão e nosso propósito. Os nossos maiores desafios hoje, dentro do Devolver, acho que são dois. O primeiro é realmente a parte de doação para a gente conseguir crescer, né, e ampliar o nosso escopo Brasil, não só focar no estado de São Paulo, principalmente quando a gente fala do projeto de inclusão produtiva, que é o Jovem Aprendiz. E ao mesmo tempo é conseguir achar e capacitar as melhores pessoas para estarem à frente desse projeto. A gente tem uma grande dificuldade na contratação, principalmente quando a gente está olhando para a parte de educadores e para a parte do projeto em si. A gente tem um cuidado imenso, né, em quem que a gente está contratando, quem que a gente está colocando à frente desse projeto, mas é uma grande dificuldade nossa, assim, de realmente achar pessoas que estão engajadas e que entendem o tamanho da responsabilidade que a gente tem e desafio que a gente tem aqui hoje. E por curiosidade, como que é dividida a equipe hoje? Vocês têm quantas pessoas tocando esse projeto todo? Se puder contar. O projeto, ele, hoje, a gente tem uma equipe pequena, a gente tem uma equipe de 10 pessoas, uma equipe que ela se divide muito focado nos projetos em si. Então, a gente tem uma equipe de 3 pessoas focada no jovem aprendiz. A gente tem uma equipe hoje de 4 pessoas focada em marketing, mas é marketing, projetos de voluntariado junto com empresas, a parte de toda a parte de parceria junto com as instituições, a parte de relações institucionais. A gente tem um in-house, quando a gente tem toda a parte de plataforma e doações, é tudo feito interno dentro do Devolver. E tem a nossa equipe administrativa também, que são 3 pessoas, que é a nossa gerente financeira, a nossa analista financeira administrativa, e a gente tem sempre um jovem aprendiz dentro da nossa equipe nessa área também. Muito Ah, bem. que demais. Aliás, o Habib falou, né, e realmente a Nathalie Melaré é fundadora e CEO, vou repetir, CEO do Instituto Devolver. Alô, empresário executivo Tali Gomes, mais uma para você levar para casa, né? Temos aqui uma CEO, você que disse que Deus me livre de mulher CEO. Nathalie, não vamos perder mais tempo de falar disso aí, né? Mas principalmente porque a gente já sabe
né, as potências que nós temos no comando das empresas, né, na capacidade da mulher, mas que você fale um pouquinho sobre o propósito da rede Impacto por Elas, né? O que que representa isso? Antes de falar disso, eu acho importante falar que 80% do meu conselho é composto por mulheres. Olha, parabéns. Eu acho que é um dado muito importante esse também. Sem dúvida, é assim. O Impacto por Elas é uma organização que eu sou membro, onde somos hoje, eu vou falar o número errado, e a Renata Linhares, que é a fundadora, depois vai puxar minha orelha, mas são mais de 70 mulheres do mundo de impacto, onde a gente é uma comunidade realmente onde uma ajuda a outra, onde a gente consegue crescer e a gente consegue potencializar os nossos relacionamentos e também o impacto que a gente tem dentro do Brasil. Muito bom, excelente. Parabéns por mais essa iniciativa. E eu queria saber, né? Tipo, eu conheci lá o ambiente de vocês, eu achei muito legal como que é a estruturação. Eu não sei, porque as pessoas eu não sei se sabem como funciona uma ONG, né? Porque se puder contar mais ou menos como funciona para o pessoal que não sabe como que é, se é só doação, se o pessoal que está trabalhando ali também são só voluntários, são contratados, só para o pessoal conhecer mesmo, acho que seria bacana. Não, legal. A gente está numa sede bem legal na Vila Madalena. Eu acho que foi um local que a gente conseguiu escolher pensando nos jovens, mas também pensando na equipe, pensando, né, nos voluntários que acabam indo para lá, uma região mais central. É, Hoje a estrutura do Devolver, ela roda que nem uma empresa, né? Então, muitas pessoas que acabam vindo para o Devolver até para trabalhar falam, nossa, aqui é muito, tem muito fluxo, é muito profissional, sim. O Devolver, ele roda que nem uma empresa, 100%, assim, como se você Aham. fosse gerir sua própria empresa, o Devolver roda da mesma forma. Todos os nossos colaboradores hoje são CLT, tá? Então, a gente tem toda a parte de contratação formal. A gente tem voluntários quando a gente olha para o conselho, né? O conselho consultivo e o conselho fiscal é 100% voluntário, e a gente tem alguns voluntários especialistas que entram em algumas aulas específicas, como educação financeira, marketing pessoal. A gente tem também consultores voluntários, quando a gente gosta de sempre estar falando com a equipe de comunicação com propósito, comunicação não violenta, então a gente está constantemente capacitando a equipe também e também falando com os jovens. Então, os nossos voluntários hoje, eles são os voluntários consultores pontuais. Então, sempre que a gente tem algum tema que a gente precisa abordar, a gente tem os nossos especialistas que apoiam o Devolver dentro da equipe e junto com os jovens e com as organizações parceiras também. Muito Nossa, muito interessante. legal. É Eu claro tinha essa que curiosidade, tá? Era uma curiosidade minha, tá, Felipe? Eu sempre fui curioso saber como que funcionava. Obrigado. É claro que a fome tem que ser dizimada, a pobreza tem que ser dizimada, sem dúvida alguma, né, Nathalie? Mas eu acho que o passo seguinte, sem dúvida, é o conhecimento, né? É o ensino e tudo mais. Eu queria que você trouxesse um pouco da experiência que você teve, né, cursando e tendo uma titulação fora do país, também acredito tendo estudado aqui. Qual a diferença básica que você viu do ensino norte-americano e que talvez nós devêssemos aplicar aqui no Brasil, embora a gente reconheça que temos maravilhosas instituições de ensino. Sim, concordo. As instituições brasileiras, elas são realmente maravilhosas. Tive o prazer, inclusive, de fazer uma pós na GV, então eu realmente gostei muito, e também na SPM, então eu sempre estudei muito, então se a gente for falar, eu já fiz um pouquinho de tudo. É, eu acho que a maior diferença olhando para os Estados Unidos, né, quando eu fiz o mestrado em Berkeley, quando eu fiz o mestrado em Harvard, e também olhando para a Inglaterra, quando eu fiz o meu curso de extensão executivo em Oxford, eu acho que o maior é a visão mundial. Eu acho que quando a gente está olhando para pós-graduação, principalmente, às vezes a gente acaba focando dentro do Brasil muito em exemplos e casos internos. Quando eu estudei fora, eu acho que a maior diferença, eu acho que o que mais agregou para minha para minha educação foi quando a gente conseguiu ter um olhar 360 no mundo. Então, olhando
exemplos de empresas, e principalmente quando eu olho para o terceiro setor ou para empresas de impacto, e a atuação que elas estavam tendo, não só nos Estados Unidos, mas olhar para a Europa, olhar para a África, olhar para a Ásia, e realmente isso é muito enriquecedor. E amplia o nosso olhar, a nossa cabeça, e traz exemplos, ao mesmo tempo de ser algo muito positivo, o que foi para mim também foi muito frustrante para ver o quanto o Brasil está atrasado. É verdade, é verdade, é verdade. Sem dúvida. Principalmente quando a gente olha para esses dois setores, né? O de impacto e da filantropia. É verdade. Eu estava pensando aqui que você enfrenta uma dificuldade que todas as empresas enfrentam, que é a dificuldade de engajamento. Porém, eu acredito que, diferente de muitos negócios, talvez o seu propósito possa, não o seu propósito, mas o seu propósito do Instituto Devolver, que acaba também sendo o seu propósito, né? É maior, mas eu queria saber se você podia dar alguma dica de como engajar, como fazer com que os colaboradores engajem mais. Isso eu acho que vale para qualquer empresa, e eu acho que isso você tem, eu acho que você convive com isso de uma maneira bem diferente, vamos dizer, principalmente por estar numa ONG e com um instituto que tem esse propósito tão bacana. Eu acho que engajamento é a palavra que a gente usa diariamente no devolver, né? A gente olha não só o engajamento da equipe, mas também como que você engaja os colaboradores da empresa que está fazendo uma doação institucional, né? Que valores que a gente consegue levar também para esses colaboradores, para eles compreenderem e entenderem por que a empresa está fazendo essa doação. Quando eu olho internamente dentro do devolver, para mim o engajamento da equipe é o que move o devolver. Se a equipe ela não for engajada, a gente não consegue fazer absolutamente nada, principalmente com uma equipe pequena que nem a minha. Então, se a gente não tem o engajamento dos colaboradores, a gente não tem o devolver. Ponto. Né? Como que a gente trabalha isso internamente? A equipe inteira, independente da área, ela tem que estar ciente e tem que participar de tudo. Então, a comunicação dentro do devolver é o coração do devolver. A área financeira vai estar sabendo todas as campanhas que a área de marketing vai estar fazendo. Por quê? Porque ela precisa saber. Ela precisa estar envolvida. Porque senão, do nada, vai aparecer algo para ela fazer, ela não vai ter ideia do que está acontecendo. A diretora a financeira, ela precisa participar da entrega da marmita no dia de doar. Porque ela precisa vivenciar isso. Quando ela vivencia isso, ela vai entender o porquê que eu estou indo atrás das empresas, por que eu estou emitindo boleto, por que eu estou criando uma campanha de uma vaquinha, um crowdfunding que a gente chama internamente, e sem saber, né, sem vivenciar qual é o resultado de todo o esforço que a gente tem internamente. Então, quando os colaboradores eles participam, não só dentro do escritório, mas no campo, quando eles entram nas comunidades, quando eles participam da ação na ponta, eles se engajam. Porque eles estão vivenciando, eles estão vendo no rosto de quem está sendo beneficiado o impacto de todo o esforço que a gente tem dentro do escritório. E a mesma coisa com as empresas. E as empresas, eles precisam da participação dos colaboradores. Então, quando as empresas falam, eu quero participar, eu quero doar, eu falei, acho maravilhoso. Mas como que a gente vai engajar os seus colaboradores também? A gente vai fazer uma campanha onde a cada uma cesta básica doada, o escritório também vai doar uma cesta básica? Acho isso maravilhoso. Mas também, quem que vai fazer a entrega dessas cestas básicas? Vamos conseguir voluntários internamente? Que dias que vocês podem? Porque eu acho que é importante vocês estarem na ponta e vendo quem que está recebendo essa doação. Nathalie, há um ponto também que, infelizmente, por mais que se bata, que se comente, né? As pessoas, o brasileiro ainda é desatento em relação a isso, que é doação justamente de parte, de um percentual de quem paga imposto de renda para uma ação social, ou esportiva e tudo mais. Como é que funciona se a pessoa que, daqui a pouco a gente já está fazendo declaração de imposto de renda, aí, se quiser destinar esse dinheiro para o Instituto Devolver, é possível? É possível sim, através da nota fiscal paulista. Então, pelo site da Nota Fiscal Paulista, se consegue fazer essa doação. Sim, consegue fazer a seleção.
E ali no próprio site da prefeitura já tem esse caminho, Tem direcionando. esse caminho. Você consegue fazer o direcionamento da sua doação. Você atrela o seu CPF à organização que você quer ser beneficiado. A gente podia ficar conversando horas e horas aqui, Nathalie, e principalmente com essas histórias tão bacanas. A gente queria saber se tem uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, nossos ouvintes. Minha mensagem final para todos é que comecem a olhar para a doação como algo do seu dia a dia, mas não só uma doação financeira. Você consegue fazer a doação do seu tempo. Você consegue fazer a doação do seu tempo ajudando o seu vizinho que não consegue no mercado. Você consegue fazer sua doação do seu tempo apoiando uma criança que está precisando de ajuda com a lição de casa. Pensa na sua comunidade como sua doação de tempo. Em termos de comunidade, eu penso muito no seu bairro, aonde você está morando, nos seus vizinhos. E aos poucos você vai ampliando esse sentimento de como que eu consigo apoiar a minha comunidade, o que que eu quero melhorar dentro da minha comunidade, e com isso a gente vai aos poucos olhando para a cultura de doação dentro do Brasil. Excelente, parabéns, Nathalie. E sem dúvida alguma, você está vivendo o melhor dos sonhos, né? Porque o melhor dos sonhos é aquele que a gente vive acordado. E você está tendo a honra de poder viver isso. Parabéns, e olha, obrigado, né? Por uma ação tão maravilhosa que vai nos permitir também, né? De alguma forma, né? Formar alguém, alimentar alguém, enfim, redirecionar a trajetória de alguém. Parabéns. E conta com a gente aqui no Filó para sempre estar divulgando um pouco mais sobre o Instituto Devolver. Obrigada, gente. Foi um prazer falar com vocês hoje. Prazer Prazer é nosso. todo nosso. Habib, que papo incrível, hein? Ah, adorei, Habib, muito bacana, viu? Eu tava guardando ansiosamente por essa convidada, viu? Essa história tão bacana e tão bonita e o projeto tão legal do Instituto Devolver. Então, estou muito feliz com o episódio de hoje, Habib. Com certeza. E você que nos acompanha, colabore com o Instituto Devolver. www.institutodevolver.org.br ou pelo Instagram, Instituto Devolver. Pessoal, obrigado por estar com a gente aqui no Filô Podcast da Conexão e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até lá, tchau.